Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, quinta-feira, é o grande dia do tal encontro entre Putin e Zelensky que o presidente ucraniano tanto queria, né? Como a maioria de vocês já previu nos comentários dos vídeos anteriores, Putin simplesmente recusou o encontro cara a cara com Zelensky, que estava sendo articulado para acontecer na Turquia. Para quem estava nutrindo essa esperança, foi um baque nas chances de avançar com algum tipo de acordo. A resposta da Rússia foi mandar uma comitiva de segundo escalão para Istambul, ou seja, assessores e vice-ministros. Do outro lado, Zelensky criticou, dizendo que se tratava de uma escalação decorativa e que, na visão dele, isso mostra que Moscou não está levando a sério a ideia de encerrar a guerra. Mas, gente, aí entra outro elemento importante nesse xadrez, né? O fator Trump. Depois de ter falado que esse encontro na Turquia não deveria ser subestimado, durante sua turnê pelo Golfo Pérsico, segundo alguns, ele acabou atrapalhando qualquer perspectiva de avanço ao dizer que nada vai acontecer até que eu e Putin nos encontremos. A frase saiu direto do Air Force One, gente. Segundo Trump, sem essa reunião direta, não há como destravar o processo de paz. Depois de ter sido esnobado por Putin, Zelensky disse que também não iria a Istambul e que, em vez disso, mandaria seu ministro da Defesa com um mandato claro para discutir um cessar-fogo. Mas o problema é que nem ficou claro quando essas negociações devem realmente começar. Ele ainda afirmou, depois de se reunir com Erdogan em Ankara, não podemos correr o mundo procurando por Putin. E acrescentou algo ainda mais direto. Sinto desrespeito da Rússia. Sem tempo de reunião, sem agenda, sem delegação de alto nível, isso é desrespeito pessoal para Erdogan e para Trump. Como sabemos, Putin disse que antes de qualquer trégua é preciso discutir os detalhes em negociações. E aí, gente, dá para entender o porquê ele diz isso, né? A Rússia tem hoje uma vantagem tática no campo de batalha e, segundo Moscou, um cessar-fogo poderia ser usado por Kiev para recrutar mais tropas e reforçar o arsenal com armas ocidentais. Trump e Putin já disseram meses atrás que gostariam de se reunir, mas até agora nenhuma data concreta. Inclusive, o próprio Trump recentemente demonstrou frustração com essa demora, dizendo que Putin pode estar me tocando, ou seja, enrolando. E repetiu, nada vai acontecer até que Putin e eu nos encontremos. Bom, mas mudando para o núcleo diplomático, o cenário, como era de se esperar, virou uma verdadeira confusão, né? Enquanto Zelensky esperava por Putin em Ankara, a equipe russa já estava sentada em Istambul, mas sem ninguém do outro lado para negociar. Cerca de 200 jornalistas estavam perto do palácio Dolmazbassi, onde os russos marcaram a reunião, e simplesmente não tinha contraparte ucraniana. E é nesse contexto que os dois lados têm disputado sua versão, né? Tentando convencer principalmente a Trump de que estão falando sério sobre o fim dessa guerra, que ele mesmo chamou de essa guerra estúpida. Bom, gente, mesmo assim, Trump disse nessa quinta-feira que pode ir até a Turquia na sexta, se achar apropriado. Segundo ele, só espero que a Rússia e a Ucrânia consigam fazer alguma coisa. Tem que parar. Já a Rússia acusou a Ucrânia de querer fazer um show com as negociações. O principal negociador de Moscou disse que estavam prontos para discutir compromissos reais. Quando perguntaram se Putin poderia participar futuramente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, respondeu: que tipo de participação será necessária? Em que nível? É muito cedo para dizer. Enquanto isso, a guerra continua, né? A Rússia afirmou que tomou mais 2 assentamentos em Donetsk e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, lembrando uma fala de Lavrov lá no passado, disse que a Ucrânia está ficando menor enquanto não para de lutar. Bom, meus amigos, mudando de assunto, parece que a tentativa de fazer valer as sanções tem gerado incidentes perigosos, hein? Segundo o ministro das Relações Exteriores da Estônia, a Rússia chegou a violar o espaço aéreo da OTAN por quase 1 minuto. Isso aconteceu durante um episódio envolvendo um navio petroleiro suspeito de fazer parte da chamada Shadow Fleet, ou seja, aquela frota fantasma que, segundo os países ocidentais, Moscou estaria usando para driblar as sanções. E como você já deve imaginar, esse tipo de frota não costuma operar com bandeira clara, né? Esse navio em questão, chamado Jaguar, navegava ali entre a Estônia e a Finlândia em águas internacionais. Só que quando foi ordenado pela Marinha Estoniana a parar para verificação de documentos, simplesmente ignorou. Segundo o primeiro-ministro da Estônia, a Rússia mandou um caça Su-35 até o local para verificar a situação. Esse caça, ao se aproximar, teria violado o espaço aéreo da Estônia, que, como sabemos, é um membro da OTAN, né? No vídeo que circulou nas redes, publicado pela própria Margarita Simonian, chefe do canal estatal russo RT, dá para ver um navio de patrulha da Marinha Estoniana, helicópteros e até uma aeronave no entorno do Jaguar. Patrushev, um dos homens fortes do Kremlin, disse no mês passado que a Marinha Russa está pronta para proteger seus navios
e afirmou que cabeças quentes em Londres ou Bruxelas precisam entender isso claramente. Para Moscou, segundo ele, essas ações estão começando a parecer uma tentativa de bloqueio naval, o que, convenhamos, é uma linha muito sensível na lógica do direito internacional, né? Bom, gente, embora a análise realista trate os estados como bolas de bilhar, as forças internas são fatores importantes que merecem ser observadas, né? Mesmo que as consideremos apenas como parte de um movimento uníssono. Enquanto Putin começa a sondar a possibilidade de um acordo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, um grupo bastante barulhento dentro da Rússia, os chamados nacionalistas Z, ou Z-Patriots, estão fazendo de tudo para que o conflito continue. Vocês lembram do símbolo Z, né, que as tropas russas pintaram nos veículos desde o início da guerra? Pois é, esse grupo leva esse símbolo como identidade e tem gente ali que não quer ouvir falar em cessar fogo. No domingo, por exemplo, Pavel Gubarev, ativista pró-Moscou na região de Donetsk, fez uma publicação indignada dizendo: "Estamos entregando nossas armas, estamos entregando nosso país." Isso tudo em reação à ideia de um congelamento da guerra nas linhas atuais de frente. A impressão que passa à primeira vista é que Putin estaria sob pressão desses setores mais radicais. Mas, segundo 3 fontes ligadas ao Kremlin, esses Z-Patriots têm suas regras e, no fim das contas, não representam uma ameaça real a Putin. Quando e se chegar a hora de fazer um acordo de paz, eles vão ter que alinhar o discurso. E, segundo as fontes, o governo russo e suas agências de inteligência estão atentos para que esses ultranacionalistas não atrapalhem os planos maiores do Kremlin. Embora esses radicais sirvam para manter o apoio popular à guerra, eles às vezes passam do ponto, né? Segundo Tatiana Stanovaya, pesquisadora do Carnegie Russia Eurasia Center, os Z-Patriots nem sempre estão sob controle total. Ela lembra que muitos deles pedem abertamente que o exército russo tome Kiev, Odessa e até ataque a Polônia. E isso, a princípio, vai além do que Putin declarou como objetivos oficiais da guerra, né? Que incluem a incorporação de 4 regiões ucranianas além da Crimeia. Stanovaya explica que esse tipo de discurso inflamado pode atrapalhar quando Putin precisar manter a sociedade calma para conduzir negociações. Segundo ela, eles inflamam a população e empurram a sociedade a apoiar uma campanha militar maior, e isso, embora ajude em determinados momentos, pode atrapalhar em outros. É importante lembrar, gente, que esses blogueiros e correspondentes de guerra têm um alcance enorme dentro da Rússia, né? Especialmente nas redes como o Telegram, alguns com mais de 500 mil de seguidores. Eles são lidos não só pelo público, mas também por gente do alto escalão, tanto na Rússia quanto fora. Claro que há limites, principalmente em tempos de guerra. Por exemplo, criticar diretamente Putin ou os generais continua sendo o maior tabu, né? Desde 2022, qualquer declaração que desacredite o exército russo pode render até 15 anos de prisão. Quando a gente fala dos Z-Patriots, muita gente pensa imediatamente nos blogueiros de guerra e nos correspondentes que ganharam notoriedade desde o início da guerra, né? E, de fato, essa galera cresce muito nas redes, principalmente no Telegram. Só que o que chamam hoje de Partido da Guerra vai além disso. Esse grupo inclui também deputados da Duma estatal, os tais tecnólogos políticos que vocês já devem ter visto nos programas de TV estatal, aqueles debates acalorados que mais parecem teatro político, e até pessoas próximas aos setores de inteligência do Ministério da Defesa e da Segurança Interna. Gente que fica ali na órbita do núcleo duro do poder e que tem espaço para ecoar o discurso do Kremlin, mas também para pressionar por posições mais radicais. É nesse ambiente que surgem os discursos mais inflamados, como o uso de armas nucleares contra o Reino Unido ou uma possível invasão da Polônia. Segundo uma pesquisa de opinião feita pela Tatiana Stanovaya, do Carnegie Russia Eurasia Center, entre 10% e 15% da população compartilham as ideias dos Z-Patriots. Como vocês podem ver, isso é uma minoria, claro, mas é uma minoria barulhenta e bem conectada com setores influentes. Na opinião de Stanovaya, sem mudanças externas radicais, Putin está comprometido a terminar a guerra nos seus próprios termos, ou seja, mesmo com toda essa gritaria dos nacionalistas, o fator determinante é a visão pessoal do próprio Putin, aquela mistura de ambição geopolítica, cálculo estratégico e visão de longo prazo. Segundo ela, ele está preparado tanto para continuar a guerra por anos, quanto para tentar atingir seus objetivos de uma forma diferente, seja por pressão econômica, por negociações diplomáticas ou por alguma outra manobra que ainda está em jogo. Ué, professor Arão, mas será que está rolando alguma mudança de rumo nos planos de Putin, no posicionamento russo sobre um possível acordo de paz com a Ucrânia?
Bom, eu acho que a Maria Zakharova ajuda a gente nessa dúvida, né? Segundo ela, sim, há mudanças na posição russa. E isso, nas palavras dela, tem tudo a ver com o que está acontecendo no campo de batalha. Essas mudanças refletem as mudanças no terreno. Ou seja, gente, os avanços militares que a Rússia tem feito nos últimos meses estão moldando de forma direta a postura que Moscou leva para qualquer mesa de negociação. Lembrando que, em junho de 2024, Putin tinha estabelecido algumas condições para um cessar-fogo, né? A Ucrânia teria que abrir mão oficialmente da ideia de entrar para a OTAN e ainda retirar todas as suas tropas de 4 regiões que a Rússia diz fazerem parte de seu território. Agora, com a Rússia controlando uma fatia considerável do leste e do sul ucraniano, essas exigências parecem estar sendo recalibradas, mas não no sentido de suavizar, tá? E Zakharova acabou reverberando aquela fala do chanceler russo Lavrov, né? Que lá em 2024 já dizia que a Ucrânia encolhia territorialmente a cada vez que abandonava as negociações com a Rússia. É uma retórica bem dura que mostra como Moscou enxerga as pausas nos diálogos como oportunidades para ganhar mais território. Hoje, segundo estimativas da própria Rússia, eles controlam quase toda a região de Luhansk, mais de 70% de Donetsk, Zaporizhia e Kherson, além de um pedacinho de Kharkiv, né? E claro, temos que lembrar, a Crimeia já foi anexada em 2014. Mudando de assunto rapidamente, Zakharova aproveitou para agradecer a China e o Brasil por estarem buscando uma solução política e diplomática para o conflito, tá? Bom, gente, mudando de cenário, vamos falar sobre uma negociação inédita dos Estados Unidos com o Oriente Médio envolvendo armamentos avançados e precisos, hein? Nesse caso, a venda dos drones MQ-9B Sky Guardian para o Catar, um acordo de quase 2 bilhões de dólares que foi anunciado oficialmente pela Casa Branca ontem, dia 14 de maio de 2025. Para começar, gente, essa é a primeira vez que um país do Oriente Médio adquire esse modelo avançado de drone, o MQ-9B Sky Guardian, fabricado pela General Atomics. O acordo prevê a entrega de 8 unidades e vem com um pacote robusto de armamentos guiados de precisão, sensores de última geração e toda a estrutura de apoio necessário. Segundo a Casa Branca, essa venda não apenas entrega tecnologia de ponta ao Catar, mas também reforça o papel estratégico do país como aliado dos Estados Unidos numa região marcada por tensões constantes. O pacote inclui nada menos que 200 kits de orientação KMU-572 para bomba JDAM, 300 bombas BLU-111 de 500 libras, 100 conjuntos MXU-650 para a EGBU-12 Pavel 2, além de 110 mísseis AGM-114R2 Hellfire 2. E ainda tem os sensores AN/APAI-8 Lynx, os conjuntos de inteligência de comunicação da L3 Ares e toda a estrutura de apoio em solo. Ou seja, não é só um drone, é uma plataforma completa de operações. Bom, o MQ-9B é um drone voltado para missões de inteligência, vigilância, reconhecimento e ataque de precisão. Ele é uma evolução direta do famoso MQ-9A Reaper, com melhorias importantes como maior autonomia. Ele pode voar por mais de 30 horas a altitudes acima de 12 mil metros. E também tem sistemas de arquitetura aberta que permitem integrar sensores diversos. Isso, gente, sem falar na compatibilidade com os padrões da OTAN, o que acaba significando que ele pode operar até em espaço aéreo civil. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, esse reforço na capacidade militar do Catar vai permitir uma resposta mais rápida a ameaças atuais e futuras, funcionando também como elemento de dissuasão regional, e não é por acaso. O Catar abriga a base aérea de Al-Udeid, que é um ponto central para as operações militares americanas no Oriente Médio. Agora, gente, o custo não é nada baixo, tá? Estamos falando de cerca de 245 milhões de dólares por unidade, isso considerando munições e suporte, tá? Isso gerou debate, inclusive, dentro do próprio Catar, sobre se esse investimento faz sentido em termos operacionais, principalmente por conta da vulnerabilidade desse tipo de drone frente às defesas antiaéreas modernas. Agora, mudando o assunto para olhar o cenário mais amplo, o Golfo Pérsico vive um momento tenso, com a presença naval iraniana no Estreito de Hormuz e uma disputa constante entre países da região por superioridade militar. O Catar tenta manter uma posição de equilíbrio entre o Irã e os Estados Unidos. Nesse contexto, a aquisição desses drones deve reforçar a capacidade do país de monitorar rotas marítimas estratégicas, fundamentais para o transporte do gás natural liquefeito, que é o principal pilar da economia catariana. Mas apesar de tudo isso, a Sky Guardian também enfrenta desafios.
O avanço de tecnologias como o enxame de drones autônomos, mais baratos e difíceis de detectar, e sistemas de guerra eletrônica como os desenvolvidos pela China, representam uma ameaça real à sua eficácia, né? Em 2023, por exemplo, houve um episódio em que uma embarcação chinesa interferiu nas comunicações de um drone americano no Mar do Sul da China, e isso segundo reportagens internacionais. Em outras palavras, isso mostra que a guerra eletrônica já não é um problema do futuro, né? É um problema de hoje, é um problema do presente. Bom, gente, dando um pulinho na África, mais precisamente no Mali, segundo um ativista local, militares do Mali prenderam e mataram cerca de 2 dezenas de civis Fulani. Essas pessoas teriam sido cercadas no mercado de gado, numa região central do país, e levadas pelas forças armadas. O episódio aconteceu na cidade de Afarabé, às margens do rio Níger, e, segundo esse ativista, os homens foram colocados dentro de uma canoa e levados até um cemitério numa ilha. Foi lá que, de acordo com o relato, eles foram executados, alguns com tiros, outros com golpes na garganta, e enterrados numa vala comum. Esse ativista, que preferiu não ser identificado por questões de segurança, tem ligação com a Associação Tabital Pulaaco, uma organização internacional que representa o povo Fulani. E foi ele quem contou que um dos detidos conseguiu escapar e alertou sobre o que tinha acontecido. A repercussão local também foi forte, tá? Mulheres da cidade organizaram um protesto público nessa quarta-feira, cobrando respostas sobre o desaparecimento dos homens. E isso é um ato raro, hein? Especialmente numa região onde manifestações desse tipo costumam ser reprimidas. As forças do Mali até agora não responderam aos pedidos de comentários sobre o caso, e também não houve resposta do grupo de mercenários russos que atuam no país, que antes eram conhecidos como Grupo Wagner e agora são chamados de Africa Corps. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.